Bom dia, crianças! Dando início a mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre o poema. Para o que é um poema? Olha, meus anjos, poema é um texto bem legal, é um gênero textual bem legal, porque ele é um gênero textual rimado, ou seja, quando a gente vai ler ele, a gente vê que tem várias palavras que terminam com som igual. Então, por isso que eu acho ele legal da gente ler, porque ele tem as terminações iguais. Então, o poema é um gênero textual e ele é formado assim. Temos o título, porque como a Pro já falou em outras ocasiões, todo texto tem o título. O título mostra sobre o que a gente vai falar. Temos também no poema o verso, que o verso é cada linha do poema. Temos as rimas, que as rimas são as palavras que terminam com som igual. Por exemplo, Brasil termina com gentil. Lama rima com grama. Brasil rima com gentil, lama rima com grama. E temos as estrofes. Ah, Pro, mas o que é uma estrofe? Estrofe é o bloquinho desses versos. Então, a estrofe é formada por esses versinhos juntos, pelo bloquinho de versos que formam uma estrofe. Agora que já sabemos o que é um poema, vamos para a leitura do poema O Menino Azul, de Cecília Meirelles. O Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então, esse é o poema que nós estamos estudando, o poema de Cecília Meirelles, O Menino Azul. Esse poema, O Menino Azul, ele é formado por 5 estrofes. E a estrofe, como a Pro já disse, é o bloquinho de versos. Então, observe aí que nessa estrofe que a Pro colocou aí agora, ó, e os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, que não tenha fim. Esses versinhos aqui, ó, esses 5 versos formaram uma estrofe. Então, esses 5 versos formaram uma estrofe. Lembrando que os versos é cada linha do poema e que a estrofe é o bloquinho desses versos. E as rimas são as palavras que terminam com som igual. Por exemplo, nessa estrofe, jardim rima com fim, porque estão terminando com o mesmo som. Agora, gente, vamos falar sobre palavras com R e RR, porque se vocês observarem nesse texto, tem várias palavras que são escritas com R e outras com RR. Mas por que, Pro? Não tem o mesmo efeito? Não. Quando o R aparece entre duas vogais, um R sozinho aparece entre duas vogais, ele tem o som de re. Quando o R ele aparece sozinho entre duas vogais, ele tem o som de re. Exemplo, carro, caroço, carência. Então, o R, quando ele aparece sozinho entre duas vogais, ele tem o som de re, carinho. E o R, quando ele aparece entre duas vogais, mas que ele tem o som de re mesmo, de re, ele usa-se 2 R's. Quando o som tem que ser o som do R mesmo, a gente usa 2 R entre as vogais. Por exemplo, burrinho, carro. Então, tá vendo que é o som do R mesmo?
carro. Burrinho, burro. Carrinho, carroça. Então, é o som do R mesmo. Quando é o som do R mesmo, normal, R, a gente usa-se 2 R entre as vogais. Mas quando é aquele som tremido do re, a gente usa o re, um R sozinho entre as 2 vogais. Então, se a gente usa 2 R's entre as vogais, nós vamos ter o som do re mesmo. Burrinho. Se a gente usa um R sozinho entre as 2 vogais, nós vamos ter um som tremido, um som de re. Por exemplo, se eu colocar só um R aqui na palavra burrinho, eu ia ficar assim, burrinho. E não é burrinho que a gente se escreve, é burrinho. Então, para ter o som de R, usa-se 2 R's entre as vogais. Para ter um som de re, um som tremido, usa um R entre as vogais. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da explicação. Qualquer coisa, Pro tá aqui para ajudar vocês. E agora, vamos para as nossas atividades.